Existe algo aqui que nós precisamos compreender. Por mais que nós estejamos tentando organizar as nossas vidas do ponto de vista externo, para que haja equilíbrio, para que haja paz, para que haja liberdade em nossas relações, algum nível de segurança e de estabilidade, um perfeito nível de harmonia, por mais que estejamos tentando isso, é preciso compreendermos aqui algumas coisas. Toda esta atividade interna, ela sempre irá. Aqui eu me refiro a essa atividade dentro de cada um de nós. Por mais que estejamos tentando externamente organizar nossa vida, essa atividade interna dentro de você irá infalivelmente sobrepujar esta condição externa. A verdade sobre a nossa vida nesse contexto do viver, nesse contexto da existência, é que, por mais aparentemente felizes que aparentamos ser externamente, por maior segurança ou estabilidade ou tranquilidade que transparecemos ser para as pessoas, a verdade sobre isso é que, dentro de cada um de nós sabemos que isso que determina nossa vida, nossa real vida, nossa real qualidade de vida, é ainda aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Então, enquanto não houver uma compreensão da verdade dessas atividades internas dentro de nós, por mais que criemos regulamentos ou padrões de comportamento ou tentativa de ajustamento a um modelo externo de vida para esse encontro com a felicidade, para esse encontro com a liberdade, para esse encontro com o amor, isso não será possível. E isso não é possível simplesmente porque nós não compreendemos algo aqui muito básico, que é a verdade desta consciência, da consciência presente em nós, desta mente que está dentro desse contexto de consciência presente em cada um de nós. Qual é a verdade sobre esta consciência? O que é esta consciência humana? Nós não sabemos. Como a mente funciona? Nós não sabemos. O que é a mente? Nós não temos ideia do que, na verdade, isso é. Podemos encontrar nos livros as descrições, como podemos ter no dicionário uma descrição, mas tudo que temos ali são palavras. Não temos tido um contato com a verdade da própria mente aqui, desta consciência humana aqui. Nós não precisamos encontrar nos livros. Nós somos esta consciência humana. E nós trazemos esta mente humana como parte desta consciência que somos, que expressamos. Então, tudo que nós precisamos já está presente nesse instante. A possibilidade de estudar a nós mesmos é algo que está aqui presente. E é apenas quando nós estudamos a nós mesmos que nos tornamos cientes desse movimento interno, desta atividade interna, que infalivelmente sempre irá sobrepujar toda a ordem externa que temos intenção de realizar em nossas vidas. As pessoas mais bem-sucedidas no mundo, elas podem ter uma vida externamente muito bem ordenada, muito bem organizada, com bastante ordem, mas a verdade é que internamente a vida delas
consiste ainda numa desordem. Porque a totalidade da vida consiste naquilo que somos, aqui, nesse instante, dentro de nós mesmos. Não apenas aquilo que externamente está à nossa volta. A verdade do seu ser é a verdade da totalidade da sua vida. Se carregamos ainda o peso da inveja, do ciúme, do medo, da preocupação, da insegurança, da inquietude, da ausência da paz, da ausência do amor, da ausência da liberdade. Não importa como nossa vida externa já esteja ordenada. Então, essa interna desordem presente irá sempre sobrepujar essa externa ordem aparente. Aqui estamos lhe mostrando que é possível uma vida livre, uma vida real, uma vida verdadeiramente sábia. Essa é uma pergunta que também as pessoas fazem. Como ser sábio? São muito poucos os que fazem essa pergunta, mas ela também acontece. Há, sim, uma necessidade em nossas vidas da presença da sabedoria, e a presença da sabedoria é a verdade da inteligência real em ação. Deixa eu tocar um pouquinho aqui com você nessa questão desta consciência humana e desta real inteligência. Aquilo que nós chamamos de consciência, repare, em você, o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, o seu modo de se comportar no mundo. Nasce desse fundo, nasce dessa condição interna. É nessa atividade interna psicológica que está a base do seu comportamento externo na vida. E essas atividades internas psicológicas são o resultado daquilo que você aprendeu, são o resultado daquilo pelo qual você passou. Ao passar por experiências no passado, desde a infância, desde quando era criança, você vem obtendo uma formação psicológica, não só desse próprio tempo, desse corpo, dessa mente, desse mecanismo vivo, desse mecanismo biológico, que você chama de corpo e mente, biológico e psicológico, que você chama de corpo e mente, mas também como o resultado de uma cultura onde você foi educado. Então, nós somos, como consciência humana, o resultado da civilização humana, da cultura humana. Então, esta consciência presente aqui, em geral, nós chamamos de minha consciência. A verdade sobre a consciência, sobre essa consciência humana, é que não existe esta assim chamada consciência individual. Qual é a verdade sobre essa individualidade da consciência? A verdade é que não existe esta consciência individual. Esta consciência em nós, ela é a consciência humana. Tudo aquilo que está presente em você, nesse pensar, nesse sentir e nesse agir, está presente em todo ser humano. Todo impulso, todo sentimento, toda emoção, todo senso de percepção, de realidade, de existência, de vida, é algo presente nesse fundo, nesse programa, nesse modelo. Isso é o resultado da cultura, da civilização, da história do ser humano. Então, a nossa consciência é a consciência da humanidade.
A inveja presente em você está presente em todos, o ciúme está presente em todos, o medo está presente em todos, a ambição, a ganância, toda forma de preocupação que ocorre com você, ocorre com todos. Os objetos podem mudar, mas a preocupação é uma só em todo ser humano, o medo é um só. Os objetos podem mudar, mas o ciúme é um só. A inveja é uma coisa única. Todos nós compartilhamos nesta consciência humana desta mesma condição. Então, internamente, psicologicamente, nossas atividades internas irão sempre sobrepujar qualquer ordem, qualquer forma de equilíbrio, de disciplina, de ideia, de planejamento que tenhamos para externamente ordenar nossas vidas. Então, a ideia desta consciência individual é uma ilusão. Aqui estamos lidando com a consciência do ser humano. Estudar a si mesmo é estudar a humanidade, é estudar o próprio homem, é estudar a própria criatura humana. Esse estudar a si mesmo é aquilo que lhe abre a porta para o despertar do seu ser, da verdade sobre a real consciência, não desta consciência que conhecemos, mas da real consciência, que é algo inteiramente desconhecido desse senso, deste eu, desta consciência comum, desta consciência humana. Despertar da verdade do seu ser é o despertar da inteligência, o despertar da sabedoria, é a resposta para a pergunta como ser sábio, se mover nesse mundo livre desse senso de identidade egóica, deste eu que se separa, e porque se separa, está sempre em conflito com a vida, e porque se separa, está sempre com medo daquilo que a vida representa. Notem como é muito importante essa aproximação aqui que estamos tendo. Nós estamos investigando a natureza do eu, a natureza da mente. Aqui temos a resposta para a pergunta: o que é a mente? Como a mente funciona? O que é a consciência? Reparem, há várias respostas aqui nesta compreensão desse despertar, deste ser real, desta real consciência. A aproximação disso é pelo autoconhecimento. A base para a sabedoria é o autoconhecimento. Sem a compreensão do movimento do eu, sem a visão desse movimento, que é o movimento da mente, que basicamente é um movimento de pensamentos. Pensamentos, por sua vez, são lembranças, memórias, recordações guardadas neste assim acervo que nós chamamos de mente. Então, o movimento desse pensamento é o movimento da mente. A compreensão desse movimento da mente é a percepção do movimento desta consciência, que é o resultado de um programa de cultura, de sociedade, de civilização, de história humana, presente nesse mecanismo, nesse corpo-mente. A expressão deste condicionamento é a expressão deste eu, desta mente condicionada. É isso que está sobrepujando, é isso que está prevalecendo nesta vida, que nós chamamos de minha vida, essas relações, essas assim chamadas minhas relações, nossas relações, o sentido de um eu presente, de uma identidade egóica que se comporta dentro da avidez, da inveja, do ciúme, do medo, da violência, do sofrimento. A expressão deste condicionamento em nossas relações com o outro, com a vida, é o modelo
para esse eu, para este centro, que é o ego, é isso que está sobrepujando, é isso que está prevalecendo nas relações humanas. Todo o caos no mundo, toda a desordem no mundo mais amplo, entre as nações, entre os países, entre as cidades, entre os bairros, entre as famílias, entre as pessoas, há sempre uma outra forma de conflito, de agressão, de violência. Então, o sentido do eu está sempre aparecendo, presente, criando essas separações entre cidades, nações, bairros, famílias, entre eu e você, entre nós e aquele outro grupo. Examinar isso, investigar isso, ir além desse sentido de um eu presente para uma real vida em seu próprio ser verdadeiro, não este ser psicossomático preso a essa condição de condicionamento psicológico, de condicionamento egóico, de condicionamento mental, de vida no eu, de vida no ego. Eu falo deste ser real, nesta real consciência, a revelação desta harmonia, desta beleza, deste olhar para o outro sem esse fundo, sem esse aspecto desta identidade egóica que se separa para julgar, comparar, rejeitar, olhar a partir sempre de uma distorção de realidade, que é esse fundo do conceito, do preconceito, da opinião, da avaliação com base em julgamentos, ter a ciência de um olhar livre do eu, do ego, ter um falar livre desse sentido de um eu, de um ego, ter esse sentir, esse viver, esta vida em completude, em plenitude, uma vida divina, uma vida onde está a presença do amor. Será isso possível? Uma vida livre de sofrimento, onde há esta presença da alegria, não uma alegria motivada, tipo a alegria que você tem quando ganha um presente, ou quando uma coisa boa acontece para esse mim, para esse eu, para esse ego. Nós estamos falando desse padrão de alegria, estamos falando de uma alegria de simplesmente ser, de permanecer livre desse senso de pessoa, nesta beleza de ciência, de totalidade, de ausência do eu, do ego. Nós temos momentos desta qualidade de alegria quando, por exemplo, estamos diante de uma praia, olhando para o mar, vendo as ondas batendo contra as rochas, sentado na areia. Não há qualquer pensamento, não há qualquer imaginação, não há qualquer ideia. Os olhos estão abertos, os ouvidos estão ouvindo o som daquele ambiente, das águas se chocando contra as rochas. Nesse instante, ao som do mar, ao brilho do céu, a toda essa luz espalhada por aquele ambiente, a luz reluzindo sobre as águas, sobre aquela areia. Nesse instante, não há esse sentido de um eu presente. Há um completo esvaziamento de todo esse conteúdo de uma identidade egóica, de uma identidade pessoal. Temos o fim de toda essa cultura, de toda essa assim chamada humanidade. Temos nesse instante a ausência do medo, da inveja, da ambição, desses assim chamados sonhos para ser feliz, porque nesse momento há esta coisa indescritível, a presença desse silêncio, a presença dessa verdade, a presença desta real alegria.
Então, nesse momento, nós temos a presença desta realidade desconhecida, desta verdade divina, que é a presença deste ser, desta real consciência. Então, o trabalho do despertar desta consciência, desta realização, é o despertar desta sabedoria, é o despertar desta real alegria, que é a verdade sobre quem é você. Alguns chamam isso de o despertar da consciência, iluminação espiritual. É o fim da ilusão deste eu, deste ego, dentro do viver, dentro da experiência. Então, esse é o assunto nosso aqui dentro do canal. Nós temos encontros online, onde estamos trabalhando isso, investigando isso, aprofundando este assunto. Nós temos aqui na descrição do vídeo o nosso link do grupo do WhatsApp para você se aproximar desses encontros e investigar isso conosco. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Conhecer a si mesmo é se desidentificar do passado, da memória. É se desidentificar desta autoconsciência. Esse sentido do eu aparece e ele é descartado. Esse sentido de um eu consciente